Ontem o Supremo nos fez mais uma surpresa. Liberou Jader Barbalho e Renan Calheiros num inquérito, num processo sobre pagamento de propina lá pela empreiteira que estava fazendo a malfadada hidrelétrica de Belo Monte. Eu disse malfadada porque não permitiram que tivesse reserva d'água. Então, quando não tem água, tem pouca água, das 18 turbinas pagas, funcionam uma ou duas, gerando pouca energia elétrica, né? Mas, enfim, foi o então líder do governo no Senado, que já foi ministro de Minas e Energia, já foi diretor da Petrobras, Delcídio do Amaral, né? Foi presidente da CPI dos Correios. Ele fez uma delação premiada que incluiu Jader Barbalho e Renan Calheiros, aí o processo foi aberto. Foi uma delação que foi homologada pelo então ministro Teori Zavascki, que depois morreu quando o avião dele, antes de pousar na pista, bateu no mar, lá em Paraty, o avião em que ele estava. Pois a maioria do Supremo mandou arquivar o processo, dizendo que faltam provas. Seguiram o relator Fachin. Votaram a favor aí os de sempre, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lewandowski, Toffoli, Moraes, etc. Bom, por falar nisso, ontem o PT comemorou 42 anos de existência. Foi fundado em 1989, em 10 de fevereiro. E o que ele tem para apresentar é quase uma folha corrida, né? Os dois presidentes que PT teve, né? Um foi condenado 2 vezes na justiça, pegou penas de cerca de 22 anos, condenado em várias instâncias, e a ficha foi limpa pelo Supremo. E outro presidente, Dilma, foi condenada no Senado por crime de responsabilidade. Seus maiores nomes foram presos, né? Começar por José Dirceu, que teve que renunciar ao gabinete civil de Lula, né? Depois das denúncias de Roberto Jefferson lá dos Correios, né? Foi cassado, o seu mandato foi cassado na Câmara dos Deputados, ele acabou preso, condenado, preso, né? Os ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guido Mantega, presos também, os tesoureiros do partido, João Vacari, Delúbio Soares, Paulo Ferreira, presos também, né? Um total de, segundo o levantamento do Poder 360, 18 grandes nomes condenados, presos, indiciados, réus, investigados, ministros, tesoureiro, presidente, governador, líder do partido, né? Agora o PT diz que vai criar 5.000 comitês populares de luta. É muito parecido com o que a gente via lá depois da Revolução Comunista lá na Rússia, criando aqueles comitês, né? Sovietes, né? E porque, inclusive, Gilberto Carvalho, que é um dos pensadores do partido, disse que não serão comitês meramente eleitorais, mas para conquistar a massa excluída, que não sabe que foi excluída, que é controlada pelos evangélicos, milícias e tráfico. Vamos disputar esse povo, disse ele, ou seja, o controle do povo, né? Enfim, e morreu ontem em Paris o Nobel de Medicina de 2008, que descobriu que a AIDS é um vírus. Descobriu o vírus da AIDS, o professor Luc Montagnier, que trabalhou no Instituto Pasteur. Ele, ultimamente, vinha criticando o erro das autoridades em abordar a pandemia, né? Apoiou o tratamento imediato, defendeu a tese de que o vírus é de laboratório, criticou vacinação em plena pandemia porque gera variantes, né? E defendeu uma ciência livre, sem vinculações políticas e sem submissão a empresas. Ontem o movimento Médicos pela Vida prestou uma homenagem a esse eminente cientista, professor Luc Montagnier. Agora, só uma coisinha para vocês terem noção do que vocês ganham por mês. Eu ganho por mês, vocês ganham por mês.
Eu estava vendo a lista dos artistas que mais recebem rendimentos nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, né, é o diretor do Senhor dos Anéis. Em segundo lugar, o cantor e guitarrista que está com 72 anos, o Bruce Springsteen. Ele... Sabe quanto é que ele ganha? Segundo a Forbes, 435 milhões de dólares por ano. Sabe quanto é que dá em reais por mês? 200 milhões de reais. Vocês certamente lembram dele em 2013 no Rock in Rio. 200 milhões de reais por mês de renda. Cantando, tocando guitarra, né? E encantando plateias. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas, sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.